Eu sou Mayra Veloso e mais uma vez estamos aqui no nosso podcast LP. Hoje eu estou com a presença de uma pessoa muito especial para nós aqui na igreja e eu quero te impulsionar a separar um tempinho agora do seu dia e parar para ouvir um pouquinho desse testemunho, um pouquinho dessa história que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai te trazer um pouquinho para mais perto do Senhor. E a nossa expectativa com toda essa sequência de palavras, de falação da Mayra, né? Porque eu sou dessas, é realmente te aproximar um pouco mais de Deus, né? Fazer com que esses momentos sejam momentos para que você se conecte ao Senhor e trazer você a realidade da sua vida, que não existe problema impossível para Deus, né? Deus tem o controle de todas as coisas e nós passamos por situações não para o nosso, para nossa perda ou para o nosso fim, mas sim para fortalecer a nossa vida e para nos impulsionar a caminhar a mais. Amém? Hoje eu recebo aqui, na minha bancada, um irmão muito especial que nos acolheu quando nós chegamos em Lagoinha, o irmão Elcio. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente não sabe que horas que o pessoal de casa tá vendo, então a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Muito prazer em recebê-lo aqui, fique à vontade para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. E eu acho que é sobre isso, né? Sobre a gente compartilhar momentos da nossa vida. E o testemunho, ontem a gente estava conversando lá em casa, que o testemunho ele serve para quê? Para nos fortalecer e edificar, né? Edificar a nossa vida. Então, daqui a pouquinho você vai ouvir mais o testemunho do irmão Elcio. Olá, irmão Elcio, tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui comigo, na nossa bancada. É um privilégio muito grande ter uma pessoa como o senhor aqui na nossa igreja, fazer parte, né, do nosso corpo aqui, o corpo de Cristo. Amém. E eu queria saber um pouquinho mais. A gente fala que aqui a gente bate papo de tudo. A gente fala de comida, a gente fala de vida, a gente fala de família. Há pouco nós comemos aqui um pãozinho de queijo, um cafezinho, como um bom mineiro, não é mesmo? De primeiríssima qualidade, né? Bom demais. Irmão Elcio, eu queria saber um pouquinho como que foi a sua jornada até chegar em Lagoinha. Na verdade, quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos, eu experimentei meu primeiro baseado, entendeu? E ali, na verdade, a partir daquele momento que eu experimentei aquele primeiro baseado, eu estava plantando uma árvore. Plantando uma árvore que eu iria colher frutos dela. Sim. Tudo que você planta, você colhe. Você colhe. E ali eu iniciei aquela caminhada na minha vida com drogas, entendeu? Nossa. Ali foi o primeiro, aí normalmente o jovem que fuma o primeiro baseado. É uma porta, né? É uma caminhada, é uma porta que se abriu e dali ele vai para drogas mais pesadas, né? E eu naquela década, isso foi há muitos e muitos anos. Como diz meu filho, eu estava no coração de Jesus ainda, né? Meu cabelo era branco, era preto ainda. Era preto. Oh, gente, olha era que você preto viu. E grande, né? Black Era Power. Black Power. Ó, tava na moda, hein? Eu era curtidor de James Brown, né? Olha, pra então você foi ver. naquela época e o que sucedeu? Ali começou. 13 anos de idade. Olha. Aí eu comecei do baseado naquela época. Hoje o crack domina, a cocaína já existia, mas já era mais para elite, né? O pessoal que tinha mais dinheiro, poder, né? aquisitivo, Sim. que usava cocaína. Mas só que naquela época as pessoas usavam muito. Era um xarope que chamava xarope Pambemil, que era um era um xarope expectorante para gripe. Que causava dependência, né? E ali nós tomávamos os vidros de xarope.
tomava o vidro inteiro. Jesus. Eu tomava uma média de 7 vidros por semana de xarope. E isso fazia com que o senhor ficasse alucinado. Falava que tava curtindo, né? Tava doidão. Gente, E, na olha pra verdade, você ver. aquele xarope, ele tinha até o apelido de boi. Vamos tomar um boi, porque quando você tomava, você ficava Meio. mascando igual boi. Olha pra você ver, gente. E ali eu tomava 7 vidros por semana. Misericórdia. E, além desses 7 vidros por semana, tinha um outro que chamava Eritose, que você tomava, era um vidrinho desse Quando você tamanhozinho. tossia. Você tomava aquele vidro todinho na cerveja. Misericórdia. E naquela época, muitos jovens morreram de problema cardíaco, que às vezes tomava e morria. Oh, acelerava demais o coração. E eu, pela graça de Deus, né, não morri. E tinha outro detalhe, tomava Optalidon, que era comprimido. Uma vez eu tomei 25 comprimidos de uma vez. Deus que preservou sua vida, irmão, porque eu vou te falar uma coisa. Era muita droga. E nesse período eu fiquei 7 anos nas drogas. E como que era seu contexto familiar? A sua casa, assim, sua Minha família? casa é igual meus pais. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Ele nunca teve vício de jogos, de bebidas, de droga, de nada. Era um homem íntegro, trabalhador. A minha mãe era uma dona de casa, naquela época tinha lavar roupa, né? Sim, As sim, pessoas, lavadeira. lavadeira Sim. trazia a trouxa de roupa da casa do cliente e lavava em Isso. casa. Ela era uma lavadeira de roupa, pessoa simples, trabalhador. Olha pra você E eu que trilhei esse caminho sem motivo. motivo e sem ter a ver com eles, entendeu? Olha Não teve pra nenhum você ver. contexto Não teve de nenhuma referência pra falar. referência, assim. falar, não, meu pai bebia, minha mãe era isso, meu pai era Entendi. aquilo, não teve Era um nada lar disso. disfuncional? Não era um lar Não era um disfuncional. lar bem estruturado, Olha pra você ver. entendeu? Mas é aquela vida, né? Eu fui por esse caminho. Gente. Fui por esse caminho e também nós não podemos culpar também quem me deu o primeiro baseado. Que ali é Você não decisão sabe é também sua. o contexto do que É. a pessoa vivia. E né, é você também. que decidiu fumar, ué, É, né? uma Você não decisão. pode pôr a culpa nos outros, né? É verdade. Aí eu comecei a caminhada nas drogas. E fiquei 7 anos, até meus 20 anos de idade. Nossa. Olha o que sucedeu. Naquela época, a polícia chegava, você tinha que apresentar a carteira assinada, entendeu? Você tinha que ter Não era carta- só a identidade, não, era Não, carteira e também assinada. tinha outro detalhe. Hoje, viciado em droga, nem preso vai. Antigamente, eles prendiam o usuário. Igual eu não era um mega traficante, não era matador, não era nada disso. Eu era um usuário de droga. Eu usava as drogas chegava na sexta, no sábado, eu ia para um local lá na rua Curitiba, chamava Máscara Negra. Nossa. Olha Que o nome, nome é esse? treva pura. É, lugar bom não era não, né? Máscara Negra, onde ele juntava os A Black turma. Power para dançar, Jazz. dançar jazz, James Brown a noite toda. Aí eu ia para lá de sexta para sábado, ficava até sábado de manhã, Meu Deus. ia de sábado para domingo e ainda ia de domingo para segunda. Gente, Aí virava. ficava a noite toda lá dançando. Aí nessa época, os policiais faziam as blitz nos bairros. Aí eu estava numa sexta-feira de manhã jogando futebol. Chegou uma viatura. Eles tinham que procurar uns bandidos lá na área. E não encontraram eles, levou nós. Aí levou eu junto também. Eu e mais uns 3, nós fomos conduzidos à delegacia. Nessa época tinha o 11º Distrito, é onde eles levavam os presos. Sim. Que era ali no Santo Agostinho. Me levaram para lá. Assim que eu cheguei lá, não sei o que eu falei lá, negócio de mãe, o policial já me deu um tapa pro meio da cara fora. Nossa. E falou assim, ó, deixa eu te falar pra você, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Ele falou desse jeito. Que é onde o filho chora. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Eu vou te falar pra você, 1981. Eu nasci em 82, então estamos falando, gente, mais ou menos há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Meu Deus do E céu. nessa época, dentro
nos locais onde os presos ficavam, não tinha, igual hoje, tem os direitos humanos. Não tinha, não né? tinha. É bem isso que ele falou, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. O filho chora e a mãe não vê. Eles me colocaram numa cela pouco maior do que esse aqui, ó. Uma cela pequena. Nesse dia que eu cheguei só tinha 5 presos. Mas um dia anterior tinha 30. Revezava para dormir. Esse dia eu cheguei e tava entre aspas, né? Tava tranquilo. Só que dentro dessa cela tinha um jovem que era conhecedor da palavra de Deus. Nossa. Ele era desviado. E a palavra de Deus fala que é como uma espada de 2 gumes, né? Quando ela penetra na pessoa, depois que a pessoa aceitou e conhece a palavra, nunca mais você vai esquecer ela, não. Você pode até trilhar outros caminhos, mas... Pode até tentar, né? Pode até tentar e pode até ir para outros caminhos, né? Mas ele sempre vai estar falando com você. A gente fala muito exatamente isso que o senhor está falando. A gente fala em relação à pessoa que tem frustração com Deus, né? É uma forma da gente falar frustração com Deus. Não, ela tem frustração na vida e acaba descontando em Deus e sai, né? E sai da presença de Deus, sai do contexto congregacional, deixa de congregar por uma frustração, por uma perda. Momentos anteriores a gente estava conversando sobre uma perda e a gente não pode dar essa responsabilidade da nossa frustração a Deus, né? É verdade. E aí esse irmão que estava lá, como que era a conduta dele dentro da... O que aconteceu? Eu estava doente, que eu tomava muito xarope. Nossa, é mesmo. Eu estava debilitado esses dias, sabe? Eu cheguei lá. Hoje, eu acredito que não exista mais a questão de xerife da cela, mas ele era o xerife lá da cela. Antigamente tinha como se fosse o líder da célula. Ele que mandava lá dentro. Da célula, não, eu já fui chegando, ele me perguntando, qual que é a sua bronca? Eu falei, minha bronca, eu sou usuário. Ele lutava tipo uma arte marcial lá. Entendi. Que acho que é só o JP que sabe que golpe é esse. Ele voou no alto assim, me deu um golpe do lado do rosto, assim, ó. Deus do céu. Voou e meteu o pé no meu rosto. Aí eu comecei a sangrar o nariz. Aí a cela ficou toda cheia de sangue. Ele falou assim, agora você vai limpar essa cela com a sua camisa. Eu limpei a cela toda com a minha camisa. Tudo bem. Aí chega a hora da refeição. A refeição, na verdade, era uma lavagem. A mesma coisa que você joga para os porcos, entendeu? Nossa. Era uma sopa de cará, um arroz com batata. E você tinha a Tereza, que faz de cobertor, vai enrolando assim. E você pregava a Tereza na parede com... O que é Tereza? Tereza é para acender acendia a ponta dela e ela ficava acesa ali, fumegando devagarzinho no final da semana todinha e acendia o cigarro deles, que eu não fumava cigarro, Deus. Não, mas o cigarro que eles traziam da rua... Era como se fosse uma tochinha. Aí eles traziam o cigarro, o policial jogava um monte de guimba de cigarro lá dentro da cela, quem fumava... Pegava as guimbas. Pegava que as guimbas ia fumando, ia acendendo a Tereza. Só que tinha um detalhe. Olha onde começou, onde que eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar dentro da cela. Quando eu falo isso, o Israel, ele arruma uma risaiada que ele até chora de tanto rir. Que ele teve aqui no podcast. Sim, ele teve aqui compartilhando. Olha o que sucedeu. Esse cara vai e fala assim, ó. Nós vamos orar por essa lavagem, nós vamos agradecer a Deus por essa lavagem. Esse rapaz que era desviado. Gente. Ele roubava em mansões, ele roubava ouro em mansões. Nossa. Na época. Aí ele foi e falou assim, quem não orar vai entrar no couro. Então só comia se orava. Tinha que orar, mas quem não orasse ia entrar no couro. Gente. Eu já tinha levado um couro logo na hora que eu cheguei. Um golpe marcial que não sabe nem o nome. Mas... Nunca na minha vida eu tinha orado. Meu Deus. Nunca na minha vida eu tinha cantado um louvor. Ele cantou 3 hinos. Ele cantou, caminhando eu vou a Canaã, se você não vá, não impeça a mim.
Ele cantou Eu Tenho um Amigo que Me Ama, Seu Nome é Jesus, e cantou um outro hino sobre que Jesus é mais forte que a morte. Olha. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte e Jesus é mais forte que a morte. Gente. E teve que aprender o hino. Nós joelhamos e cantamos esses 3 hinos, ficamos de joelho, de mão dada, e se ele tivesse falado em língua estranha, eu ia falar em língua estranha também. Você ia repetir, porque... Eu ia repetir. E eu orei. E eu clamei. E ele falou, Jesus, obrigado por essa lavagem, eu te agradeço. E eu, cabreiro por causa do couro, eu falei, Senhor, muito obrigado por esse arroz, por essa lavagem que nós vamos comer. E eu te agradeço em nome de Jesus. Aí começou a intercessão. Gente, olha pra você ver o cara desviado, xerife da cela, obrigava todo mundo a orar. A orar. Cara, tinha que orar na hora como de assim? comer a lavagem. Porque lá, na verdade, a cela era pequenininha. Do lado de fora, eles deixavam um balde com água pra gente beber a água. A gente tinha que enfiar a mão no balde assim, ó. Um balde cheio de barata. Caramba, Jesus Cheio de amado. barata. Você tinha que empurrar assim, enfiar a mão e beber a água com a mão. Meu Deus. Entendeu? A cela pequenininha, toda suja. E ficamos ali. Foi um tratamento de Deus, né? Eu posso imaginar. Porque no seu contexto familiar, não tinha, né? Essa religiosidade, tinha? Não. E aí, conheceu as drogas, foi preso e aprendeu a orar dentro da prisão. Aprendi a orar. Meu Deus do céu. Debaixo do couro, né? Jesus. Se eu não orasse, eu ia apanhar. O senhor falou que quando chegava, ficava naquela cela. O senhor ficou naquela cela quanto tempo? Eu fiquei de sexta-feira de manhã até segunda-feira. Nossa, final de semana inteiro. Eu não cheguei a ser transferido para nenhum outro presídio, para nenhuma unidade, porque eu era só usuário, entendeu? Entendi. E eu não tinha antecedentes criminais, não tinha passagem pela polícia. Sim. Entendeu? A passagem que eu tive na minha vida foi essa. Sim. Por usuário de droga, entendeu? Então ali eu fiquei só até segunda-feira, eles me liberaram. Minha mãe, nesse dia, ela até deu um papelzinho de oração para uma irmã que era intercessora, sabe? Olha pra você ver. A irmã Sandra, hoje ela é pastora Sandra. Olha. Passou esse papelzinho com o meu Com nome. o seu nome. Fala assim, ora pelo meu menino aqui, Hora porque que o ele negócio tá feio lá feio, dele. eles começaram a interceder por mim lá no grupo de intercessão. E através da intercessão que eles estavam realizando lá dentro da igreja, o Senhor foi lá dentro da cela e Olha pra você ver. começou a tratar comigo e me levantar, assim, para ficar na brecha da intercessão, Sim. entendeu? E desde então eu comecei a orar e não parei. Olha. Já lá vai para 43 anos, né? 43 anos de que eu- conversão? Eu tenho 62, eu vou fazer 63 no final do ano. Eu me converti, eu tinha 20 anos. Olha. Mas esse período que eu saí da cadeia, eu ainda usei droga mais um ano. Nossa. Mas todas as vezes que eu estava usando droga, que eu cheguei ao ponto de usar droga, eu estava fumando baseado, já era na folha de caderno. Jesus, Uma amado. folha de caderno, uma folha dessa inteira. E fazia um negócio grossão. Já estava fumando desse jeito, tomando xarope, aquela coisa toda. Jesus, amado. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. O projeto dele era me destruir. Mas só que todas as vezes que eu estava em qualquer local que fosse, ou numa boca de droga, ou na beira de um campo de futebol, ou fumando, sempre vinha aqueles 3 hinos na minha cabeça. Eu tenho um amigo que me ama. Tem um amigo que me Se ama. você não... caminhando eu vou a Canaã, se você não vá, não impeça a mim. Não, entendo. E o outro louvor que era eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Olha. E mesmo eu caído, Jesus me levanta. Jesus é mais forte que a morte. Amém. E ali continuei. Um dia uma senhora me convidou para ir à igreja, eu fui. E uma certa vez lá numa oração no culto, eu cheguei lá loucaço mesmo, doidão, e eles fizeram a oração de libertação, né? E naquele momento ali,
eu entrei cheio de droga, drogado, louco, e saí de lá normal. Olha. Sem efeito nenhum. E tomei a decisão de aceitar Cristo, Sim, entendeu? sim. Aceitei Jesus e fui caminhando. O pastor que chamava-se Rui Menezes, Aham. na época ele era apresentador daquele programa Itatiaia Patrulha, ele já tinha costume de lidar com a galera os vida louca, né, que eles falam, né? Então ele já tratava nós no fio do chicote, né? Nossa. Entendeu? Ele já chegava com palavras... Não chegava passando a mão na cabeça, não. Não chegava não. Uma certa vez eu estava meio fraco, cometi um certo pecado, fui conversar com ele e falou assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer, você decide o que você quer. Não fica em cima do muro. Ou você pula pro lado de dentro, ou você pula pro lado de fora e continua na sua vida louca que você estava. E outra coisa que eu vou te falar, toma vergonha nessa cara sua. Isso aí que você fez aí, se você quiser, você não vai fazer, porque a Bíblia fala que sujeitai-vos a Deus, vós resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem poder para te derrubar nunca mais. Amém. Então você toma vergonha, você deixa de ser sem vergonha. Falou comigo e eu baixei a cabeça, né? Tudo leva lá atrás, né? Na cela, que é couro que você tomou, se você quiser voltar para aquela quiser vida. tomar de novo agora do outro lado, é só, né? E o senhor tocou num ponto muito, nossa, assim, profundo demais, e que eu sempre falei muito no tempo inteiro que eu fui, né? Líder de jovens, junto com meu marido, a gente sempre tocava nesse assunto. Porque a gente tem um perfil muito diferente, né? A gente não é de ficar passando a mão na cabecinha. E aí, todas as vezes que a gente sempre confrontava ou sempre falava assim, algo, a gente às vezes era mal interpretado, sabe? E eu vejo exatamente isso. O reino de Deus não é brincadeira, não. É verdade. Você tem que escolher, ou você quer servir a Deus, ou você não quer servir. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para servir a dois senhores. Amarás um mais que o outro. É verdade. Né? Não dá para ficar numa interrogação. Você tem que saber, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Porque verdade. não dá para servir a Deus mais ou menos. Né, irmão? Não dá. E eu vejo muitas coisas, igual o senhor falou da sua juventude, eu vejo muitas coisas, e eu na minha mente eu trago para a nossa realidade hoje. Eu tenho 40, vou fazer 42 anos esse ano, que é mais ou menos o que o senhor tem aí, né? Como cristão. E eu vejo como que hoje, em alguns aspectos, infelizmente, a modernidade e a informação, ela acaba nos afastando um pouco do plano original da salvação. Verdade. Né? Porque o plano original de Deus da salvação é o quê? Resistir o diabo mesmo. Né? Verdade. E o quê? O pecado você tem que abrir mão. Pecado é pecado. Eu sempre falo com meu filho, com o Heitor, que tem 8 anos, eu falo assim, filho, se uma pessoa pegar uma caneta ou se bater num colega, é pecado do mesmo jeito. Verdade. A gente precisa reconhecer e corrigir o caminho. Não adianta a gente querer... É aquilo que o senhor falou no início, né? Não adianta eu plantar uma coisa e querer colher outra. Eu você plantar, você vai colher. O que eu vou colher. Então, às vezes, o que eu vejo hoje no contexto geral, né, do mundo, o jovem, o adulto, enfim, as pessoas como um todo, porque hoje a gente não divide mais, né, por idades, nem por estações da vida. Eu falo que o ser humano, no geral, verdade, ele está dentro da igreja no final de semana. E aí, depois, durante a semana, ele quer curtir. Ele quer aproveitar. Não, eu quero aproveitar a minha vida. Eu tenho que ter meu tempo de qualidade. Né? E parece que esquece um pouco das suas raízes. Esquece um pouco daquela ordenança, né, de Deus sobre nós. E às vezes as pessoas acham que a vida do evangelho e do evangélico, da pessoa que segue Jesus, que segue o Cristo, é fácil, né, irmão? Verdade. Não é fácil. Não é fácil e, na verdade, as pessoas hoje... você, todos os cristãos, nós temos que fazer como o salmista Davi fez, né? No Salmo 51. Todos os dias das nossas vidas,
nós temos que apresentar a Deus Exatamente. ali, pedindo Ele para criar um coração puro, confessar as nossas Exatamente. falhas, os nossos erros, que nós estamos aí, igual estou no Evangelho desde os 20 anos, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é tudo Não é porque não teve problema, porque problema teve, né? problema e luta, tá tudo Não, aí. é O verdade. problema é o seguinte, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, verdade. por isso que a gente vai caminhando, você, eu, se a gente for achar que é alguma coisa, a gente não consegue caminhar nos caminhos do Senhor. Se a gente for pensar assim, eu vou aceitar Jesus, vou me converter, eu vou para a igreja e eu não vou ter mais problema. Errado. Né? Esses dias eu estava até comentando que o diferencial do cristão é que ele tem luta, mas ele sabe que aquela luta não é para matar ele, é para fortalecer a fé dele e para que ele caminhe, né? Para que ele se fortaleça em Deus. Verdade. Né? Porque se a gente estivesse fora do amor de Deus, a gente realmente não teria onde buscar forças. E hoje a gente tem momentos difíceis, mas a gente sabe onde a gente busca força, a gente sabe onde busca ser fortalecido, que é na leitura da palavra, que é na igreja, né? Na congregação, junto com seus irmãos. Verdade. Né? Orações, no grupo de intercessão. Né? Amém. E Glória a é Deus. sobre isso, é sobre essa unidade. Quando a gente se converte, quando a gente escolhe estar na presença de Deus, a gente escolhe pertencer, né? Pertencer a esse grupo que vai nos apoiar. Igual, por exemplo, assim que eu aceitei Jesus, aí eu trabalhei com os jovens também, eu fui presidente do grupo de jovens. Olha, na que época, legal. sabe? A gente tinha Deus tocou no nosso coração, nós levantamos. O Senhor levantou, né? Nós não, né? O Senhor. Nós somos só instrumentos, né? Levantou um grupo que chamava Em Busca das Ovelhas Perdidas. Aí nós fazíamos evangelismo, fazia visita nos lares, nós rodava essa região toda, Oeste, Ventosa, Morro das Pedras, visitando os jovens viciados em droga. A gente fazia visita nos hospitais, entendeu? Tinha um grupo de intercessão, aí o Senhor levantou o grupo de intercessão, aí nós tínhamos oração toda segunda-feira, entendeu? Amém. Aí nós saía de domingo nós ia para a igreja de manhã, participava da escola dominical, depois retornava em casa, almoçava, à tarde vinha, orávamos e ia para o evangelismo, evangelizávamos de 14 até as 17, Olha. era 3 horas, e era tudo a pé. Nós saímos lá do... Não existia Uber, né? Não existia Uber, nem carro, não tinha nem bicicleta. É verdade. Nós saímos a pé lá da região oeste, lá do Nova Granada, e vinha até aqui na rua... Nossa, é um chãozinho. Até aqui na Rua Gávea, que era a igreja, era ali. Nós vinha a pé. E fazia esse trajeto todo a pé. Olha. Entendeu? E fazia esse trabalho em busca das ovelhas perdidas. Encaminhava, tipo o Grupo Resgate com o pastor Júnior. Sim, direcionava, né? Jovens para a casa de recuperação. Entendeu? Jovens viciados em droga, a gente mandava para a casa de recuperação. E fomos rompendo em fé. E estamos aí, né? Pela misericórdia. O senhor chegou a participar, a ter que precisar ser internado em alguma casa de recuperação na época? Ou não tinha esse tipo de serviço? Não, tinha as casas de recuperação. Só que a casa de recuperação minha foi lá dentro da cela, né? É verdade. Quando chegou, tomou um chute pra cara fora. Ou, como diz o outro, ou sai agora ou me conta por que não saiu. Quem não vai orar vai apanhar. E depois daquele dia eu comecei a orar direto. Aí não tem demônio que resista, né? É verdade. Porque a própria palavra fala, está escrito, sujeitai-vos a Deus, ou às vezes tirar o diabo, ele fugirá de vós, verdade, né? verdade. E logo quando eu cheguei na igreja, as mensagens que eles pregavam, uma das mensagens que primeira mensagem que eles pregaram, logo que eu cheguei, foi aquele versículo que fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E já tens vencido o maligno. Aí acabou. Te fortaleceu demais. Aí você aceitou, né? Tomou posse da palavra mas eu não precisei de ir na casa de recuperação, ficar internado, não, entendeu? Que cabia internação, que a situação era crítica. Jesus, mas só que esse tratamento de choque lá foi tratamento. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Você foi pela dor, pelo chute. Dor mesmo, meu Deus, o golpe. Tapa na cara, já fui chegando
Ah, eu não sei o que que é. Ah, mamãe, aqui, mão aberta, no meio da cara, pegando a orelha com tudo. Nossa. Que é onde o filho chora e a mãe não vê. Joga ele lá pra dentro, lá. Nossa. Então a gente vai dando liberdade ao Espírito Santo também, Sim. né? Reconhecendo que toda a honra, que toda a glória é dada a ele, né? E não, igual hoje eu vim dar esse testemunho e lá em casa foi, Senhor, é tudo para a glória do Senhor. É para edificação e para salvação de jovens que estão dominados pelo vício. Perdidos também, muitas das vezes, né? Por isso que eu vou dar esse testemunho, que eu saio por aí ficar dando testemunho para falar que eu era alguma coisa, não tem nada a ver, né? A honra e glória é dada ao Senhor. É verdade. Eu tenho certeza que hoje nesse podcast, muitos jovens que estão perdidos, dominados pelas drogas, serão libertos. Amém, eu creio. Amém. E o interessante é saber que Jesus, ele não tem lata de lixo, né? Ele tem as estratégias, ele tem os modos e tem todo um roteiro preparado para a sua vida, né? Amém. E diante de cada situação, Deus vai saber ali o que você vai suportar, o que você vai dar conta. Ele não nos dá uma aprovação acima da nossa capacidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Está escrito, né? Eu tenho essa mentalidade, sabe? De que Deus não me deu nenhuma luta para minha destruição, mas sim para fortalecimento, né? E crescimento espiritual. Porque as pessoas com quem a gente conversa, eu acredito que com o Senhor também deve ter sido da mesma forma. Nossa, se eu tivesse passado por isso, eu não daria conta. Dá. Não é? Tem pessoas que o Senhor conversa e fala assim, não fala? Verdade. Nossa, se eu tivesse passado pela metade que o Senhor passou, eu não daria conta. Mas não é, porque a sua experiência é sua experiência. É verdade. A minha experiência é a minha. E a forma de que Deus vai tratar da sua vida, você que está nos assistindo hoje, é única e exclusiva. Porque Ele sabe onde... Tem um ditado que fala, né? A gente sabe onde o nosso calo aperta. É verdade. Né? Deus sabe onde Ele pode te tocar. Né? Ele não está levantando, Ele não está se levantando contra você, porque eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, Deus está se levantando contra mim me dando essa luta. Não, Deus não se levanta contra ninguém. Né? É verdade. Deus, ele proporciona momentos de aprendizado. Cabe a nós sermos ensináveis para entender qual o momento que Deus quer usar para nos ensinar. É para o crescimento, né? Para o nosso crescimento. E eu tenho certeza que esse período da juventude que o senhor passou, o senhor me falou que o senhor tem 2 filhos, né? Tem. Um tem? O Gabriel tem 26, a Débora tem 31. Olha para você ver, um casal. Então, eu imagino que assim como eu, né? O senhor pai, a sua esposa mãe, enfrentaram desafios na criação dos seus filhos. E os desafios que a gente enfrenta na criação dos nossos filhos, eu falo que o nosso testemunho pessoal, ele serve para ensinamento também dos nossos filhos. E muitas coisas que eu passei na minha fase de adolescência e de infância, hoje eu compartilho com o Heitor. E o Heitor fala assim, não, mamãe, sério? E eu tenho certeza que o senhor também já pôde ter essa conversa com seus filhos, né, irmão? É verdade. Tem que conversar, né? Que a caminhada é longa e sempre estão trilhando outros caminhos. A gente tem que estar sempre orientando, não é verdade? É verdade, porque nós somos como... A palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas. Verdade. Né? E eles precisam acertar o alvo. Mas qual que é o alvo? A própria palavra diz que o nosso alvo é Cristo. E é nós que tem que encaminhar eles para esse alvo, né? Exatamente. Tá sempre acompanhando. Nós né? precisamos preparar, né, os nossos filhos. Não estou falando que tem receita de bolo, gente, porque não tem, né? Criação de filhos não tem receita de bolo. É verdade. Vida cristã não tem receita de bolo. Nada tem receita, nada tem o passo a passo, mas a gente tem o nosso manual, né, irmão? É a palavra, né? É a palavra que nos fortalece a cada manhã. Buscar, orar. É verdade. É igual... A mãe, quando está com a situação do filho nas drogas, é muito difícil, porque ela é muito julgada.
ela é O que o julgada. senhor falaria para essa mãe, para essa família? O que eu falaria para essa Qual família? seria um conselho, assim? O conselho que eu dou é que você... Normalmente o jovem que é viciado em droga, ele se desintegra da sociedade. Mas você que é mãe, tem esperança, tenha fé. Não desista do seu filho. Não desanime do seu filho. Ainda que toda a sociedade desanimou, o seu vizinho não acredita nele, o seu amigo do trabalho ou até o próprio irmão da igreja não acredita nele. Não tem problema, você tem que acreditar nele. Amém. E continuar intercedendo por ele, amém, orando por ele, que Deus vai... Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque eu sou prova viva disto, que o meu nome foi entregue num papelzinho para uma intercessora e Deus mudou a minha história. Ele vai mudar a história do seu filho. Ele vai mudar a história daquela sua filha. Deus abençoe poderosamente. Amém. E hoje a gente traz esse contexto, né, de desafio na sua juventude que gerou hoje essa fortaleza interior, né? Esse Amém. Fortalecimento espiritual. E aí a gente entende também, irmão, que com o avanço da humanidade, com o avanço das coisas, infelizmente, igual o senhor falou, que antigamente o acesso ao, acho que é o crack, a cocaína que o senhor falou? Cocaína. Era mais difícil. Hoje, infelizmente, o acesso é mais fácil. Hoje é normal. E hoje qualquer um. Existem vários outros tipos de drogas. Hoje existem vários outros tipos de vícios. Né? Tem os vícios em álcool, os vícios em internet, tecnologia. E engraçado que eu estava vendo esses dias um neurologista falando, ele falando, né, que a abstinência da substância tóxica, ela é semelhante à abstinência da tecnologia. E aí a gente vê casos de tantas crianças, tantos adolescentes, até mesmo adultos deixando de fazer as coisas por conta de tecnologia, né? Deixando de ter relacionamentos reais por conta de tecnologia. Esses dias eu vi uma notícia que eu fiquei chocada. Não vou me lembrar agora o país, e nem o estado, mas eu sei que é pro lado ocidental, lá na... Eu não sei se é ocidental, produção, me ajuda, ocidental, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aqueles lá de lá, é ocidental mesmo, né? É ocidental. Ai, gente. Oriental. Apresentadora com falha na matéria de geografia, mas tudo bem, falha nossa. O rapaz casando com uma personagem de desenho holográfico. Ou seja, ele estava casando virtualmente. Ele colocou um óculos e essa noiva era um personagem de desenho. Ele estava se casando com ela. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, até que ponto o ser humano está com essa ausência? Sabe? É uma ausência de Deus mesmo. Verdade. É uma ausência sabe, de relacionamento. Porque eu falo que Deus, ele preenche todo o nosso vazio, né, irmão? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado. Não é que você está se sentindo abandonado. Ok, tudo bem, eu entendo que às vezes você tem, né, uma carência de amizade, ou carência, às vezes, de uma pessoa ao seu lado, está numa jornada na vida que quer dividir a vida com alguém, tudo bem. Mas Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre toda a nossa carência emocional e afetiva, né? E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, onde esse mundo vai parar? É verdade. E o que sucede é que o Deus deste século, né, tá cegando as pessoas, né? Os jovens estão cegos espiritualmente. E a cada dia mais cada a gente dia precisa vai se aproximar mais de Deus. Verdade. E aí a gente volta lá em 2 Crônicas 7:14.
se o meu povo que se humilhar, né? Orar e se converter dos Dos seus maus caminhos, eu ouvirei, né? Virei do céu, Virei do sararei céu, a sua terra. sua terra. E eu acho, e é sobre isso, sabe, irmão? A gente precisa se aproximar do Senhor. É verdade. Né? Se aproximar de Deus, se conectar com Deus. E até eu estava conversando com o pastor Joaquim a respeito à oração. Glória a Deus, né? Para a glória dele, para a exaltação do nome dele. Amém. As pessoas estão buscando mais ao Senhor. Hoje na igreja a gente tem um culto só de oração. Então, né, eu irmão? e o pastor Joaquim, tem a irmã Silene, a minha esposa a Marta, da intercessão Sim, também. sim. Ela está até no Logos com vocês lá. Isso. Teve dia de oração, que só tinha 4 pessoas. Entendeu? Nossa. Terça-feira passada agora, nós já fizemos um culto de oração com 42 pessoas. Entendeu? Glória a Deus. Então, o que vai acontecer é Jeremias 33:3, né? Que Deus tem coisas grandes, coisas ocultas que a igreja não conhece, e através da intercessão, através da oração. Exatamente. Não a oração do grupo de intercessão, mas Sim, a oração sim. da liderança dos irmãos. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar para IBL Palmeiras, né? Amém. E isso me deixa muito feliz, sabe? Quando a gente tem esse propósito e esse cuidado com a vida espiritual das pessoas, né? E hoje a gente sempre teve, mas hoje as pessoas estão entendendo e estão deixando ser cuidadas de uma forma diferente, né? Graças a Deus. Verdade. Irmão Elcio, eu quero de verdade agradecer o senhor pela disponibilidade, pelo cuidado, pelo desprendimento, né? E por abrir também a sua vida aqui na nossa mesa, no nosso momento, viu? Que Deus abençoe a vida do senhor. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua família. Amém. E que Deus continue fortalecendo a sua vida ali dentro do Ministério de Intercessão. Amém. Né? Que hoje o senhor faz parte e, graças a Deus, tem visto muitos frutos, né? Amém. Em nome de Jesus. Deus está operando, né? Porque certa vez o Senhor apareceu a Salomão e falou diretamente com Salomão. Salomão, eu ouvi a sua oração. E o mesmo Deus de Salomão é o Deus que nós servimos hoje. E Ele tem falado ao nosso coração. IBL Palmeiras, eu estou ouvindo as suas orações. Amém. E você vê que esse testemunho, Deus é tão maravilhoso que restaurou a minha vida, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. O projeto dele era me matar, me destruir. Aqui foi só se eu for falar tudo que eu tinha que falar, durava umas 3 horas. De tantas situações que eu passei. É verdade. Entendeu? De risco de vida mesmo que eu passei, sabe? Cheguei, fui atropelado, tanta situação aconteceu. E depois Deus me deu a graça, eu me casei, agora já vamos fazer 33 anos de casado, entendeu? Eu e a Marta. Então, a gente só tem que dar glórias ao Senhor, né? E a gente está caminhando aí pela misericórdia dele, né? Amém. Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amém. Que não venhamos fazer aquela oração do publicano, né? Chegar perante Deus e falar, eu fiz isso, eu faço aquilo outro na igreja, eu tenho vários ministérios. Não. Que sejamos como aquele que foi justificado, que chegou, abaixou a cabeça e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Amém. Eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida. Nós te agradecemos, né? De aprender um pouquinho mais dessa resiliência, dessa força, né? Amém. E você que está em casa, espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que você tenha aí a oportunidade de se chegar mais a Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Nós aqui queremos te incentivar a ter esse momento e esse relacionamento com o Senhor, porque é isso que vai fazer sentido, é isso que vai transformar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais,
@LP. Palmeiras. Gente, hoje eu tô... Lagoinha Palmeiras. @Lagoinha Palmeiras. @Podcast LP. E no YouTube, ative aqui o sininho para que você sempre fique por dentro das nossas notificações e de tudo que está rolando por aqui. Um beijo para você, Deus te abençoe e ótima semana.